Perceba uma coisa, você conhece o estado de São Paulo? Se não conhece, imagina que o interior é muito rico e repleto de cidades. Eu sou fã do interior de São Paulo, já falei isso mais de uma vez. Cidades muito bem estruturadas. Só que esses 600 e tantos municípios, dentre eles, tem vários municípios de médio e grande porte, né? Se eu fizer uma lista aqui rapidinho, você vai Campinas, Jundiaí, Sorocaba, Itu, Piracicaba, Ribeirão Preto, Rio Preto, Catanduva, Araçatuba, Marília, Bauru, Ourinhos, Presidente Prudente. Eu não paro mais de falar cidades, Botucatu, São Carlos, desculpa as cidades que eu não falei, Limeira, mas tem tantas, você vai falando sem pensar. São cidades muito bem estruturadas, perceberam? Repara um outro detalhe, muitas dessas cidades têm menos de 100 anos, ou 100 e poucos anos, isso na história é muito pouco. A primeira hospedaria para imigrantes criada em São Paulo foi instalada em dezembro de 1878, na casa onde funcionou a sede do Núcleo Colonial de Santana, fundada em 1877, em área que atualmente faz parte do bairro de Santana, zona norte da cidade de São Paulo. A hospedaria de Santana foi desativada em 1880 e o seu prédio foi demolido em 1915. Em uma casa de taipa de 2 pavimentos, com vários compartimentos e uma pequena cozinha, a hospedaria de Santana foi a primeira tentativa de sistematizar os serviços de recepção, hospedagem e encaminhamento dos imigrantes que chegavam a São Paulo. Em 1881, a Lei nº 36, de 21 de fevereiro, autorizava o governo da província a construir um novo estabelecimento para os imigrantes. Surgia a segunda hospedaria de imigrantes na cidade, a Hospedaria do Bom Retiro. Sua construção foi concluída em 1882. Em 1886, iniciou-se também a construção do grandioso prédio da Hospedaria dos Imigrantes no bairro do Brás, onde hoje se encontra o Museu da Imigração do Estado de São Paulo. O empreendimento contou com o patrocínio da Sociedade Protetora da Imigração, formada por grandes cafeicultores. O prédio foi inaugurado em 1887. Lembrando que aqui em São Paulo, no interior de São Paulo, já se tem a introdução de imigrantes desde a década de 40. 50 anos antes da abolição já tinha a introdução de imigrantes no interior paulista. Então, pessoal, reparem que, retomando um pouco essa ideia de como vai se formando um complexo, eu estou chamando de complexo de ciência e tecnologia que vai se formando para subsidiar a produção de café inicialmente e depois do café dos diversos outros produtos agrícolas, né, que foram resultados aí da própria desenvolvimento desse campo. Então vamos lá, você pega, olha que interessante, você pega em 1887 foi criado o Instituto Agronômico de Campinas, certo? Um pouquinho antes, 1886, você tem a Comissão Geológica e Geográfica do Estado de São Paulo, que foi criada. Ela foi criada, entre outras coisas, para trabalhar com a parte de geologia e geografia, para medição de terras e conhecer as terras a oeste. Lembra que o café está indo para oeste na segunda metade do século XIX. Num primeiro momento, para conhecer as terras mais produtivas, né, mais aptas à produção agrícola, produção de café, mas também entender que o território paulista naquela ocasião estava vazio, não tinha quase cidades. Se você traçar um meridiano imaginário aí no meio, mais ou menos passando pelo meio do território de São Paulo, se você pegar a oeste, tem mapas mostrando isso. Não tem quase cidade nenhuma, não aparece cidade. As que tem, e são poucas, estão a leste, né? A capital, Santos, São Vicente, região de Campinas, Itu, Vale do Paraíba, as regiões mais antigas, Piracicaba, né? A expansão do café pelo interior paulista promoveu grande desenvolvimento territorial, com o surgimento de cidades, a ferrovia, a chegada dos imigrantes. Um fabuloso complexo de ciência e tecnologia, materializado com a criação de institutos
como a Comissão Geográfica e Geológica do Estado, o Agronômico de Campinas e outros tantos, favoreceu esse desenvolvimento espetacular do território de São Paulo. As hospedarias de imigrantes constituem um importante capítulo nessa história. A hospedaria dos imigrantes poderia representar aqui a preocupação com a mão de obra, então o trabalho. Você pega aqui a Comissão Geológica e Geográfica para estudar a terra, que é outro fator de produção. Então, trabalho, a terra, e o agronômico, podemos dizer que ele simboliza aí a preocupação com a ciência, que em suma traz a ideia de capital, que é envolvido nisso. Então, terra, capital, trabalho. Essa estrutura se materializa na criação de entidades, ainda que não tenha sido pensado assim, ou que não tenha sido um planejamento que gerou isso. A gente lendo, né, vendo, olhando para trás, enxergando o que acontece, a gente consegue fazer essa relação, né? O tripé de todo, são fatores de produção de toda a indústria. A mão de obra tem que ter, né? Desconstrói a hospedaria dos imigrantes, não é à toa. A terra, que é um fator de produção importante, especialmente para esse tipo de produção que a gente está conversando, e naquela época, né, século XIX, e o conhecimento científico e o capital envolvido, a criação de novas técnicas e ciência, enfim, em cima disso. Não é à toa que isso acontece, certo? Há um outro aspecto interessante também, ainda no nível regional, que a gente pode correlacionar aí essa cultura do café como uma indústria mesmo. Nós temos aí hoje o território de São Paulo, como eu falei, super povoado, o interior riquíssimo, com cidades bem estruturadas, estrada, tudo quanto é lugar, e municípios bem estruturados. Nós temos no território de São Paulo as regiões metropolitanas, né, constituídas legalmente, né, por lei. Então você tem a mais antiga região metropolitana de São Paulo, né, a capital e as cidades vizinhas. Potência, que a gente conhece, é uma das principais cidades, das cidades mais populosas do mundo, São Paulo, e a região metropolitana de São Paulo. Você tem a região metropolitana de Campinas, com 20 municípios, uma região muito rica também, municípios importantes. E a região metropolitana da Baixada Santista, são 9 municípios, né? Você pega ali, 8 deles são praieiros, Santos, Bertioga, Praia Grande, Guarujá, enfim. E o único que não tem a praia é Cubatão, que fica na Serra do Mar. E olha todos os outros 8 já na subida da serra. Bom, essas 3 regiões metropolitanas, né, você pode dizer o seguinte, que elas começaram vamos dizer assim, a dar um caráter de integração no território. Olha a análise interessante que você pode fazer. Já no século XIX e principalmente ao longo do século XX, né, na primeira metade, com a cultura do café. Vejam por quê. Nós falamos da construção da estrada de ferro Santos-Jundiaí. Você liga o mar e sobe a serra e dá de cara com o Planalto Paulista, certo? Que vai depois na extensão da estrada de ferro para oeste. Então, você tem a região metropolitana de Santos. Naquela época não se falava de região metropolitana, você tem essa região do Porto de Santos. Você tem a capital do estado, certo? São Paulo. E você tem Campinas, hoje uma região metropolitana, que na época era uma grande, um centro produtor de café importante. Pronto, você formou, em termos de território, 3
também 3 aspectos que toda indústria possui, toda grande indústria possui: a parte de comércio, a parte financeira e a parte de produção. Você tem a metrópole da produção de café, podemos dizer que é Campinas, que é para onde convergia, né, seja pela Paulista ou pela Mogiana, toda a produção do Oeste Paulista chegava em Campinas, e de Campinas até Jundiaí pelo trem. Você tem a metrópole do comércio, Baixada Santista, Porto, que é por onde saía o café e entrava mão de obra, e junto com os imigrantes, e com os imigrantes, enfim, entravam produtos, o comércio. E você tem a metrópole financeira. Até hoje São Paulo é uma das maiores metrópoles financeiras do mundo. Então toda grande indústria tem que ter a parte financeira, a parte de produção e a parte de comércio, né? E o café começou a materializar isso no território, né, já lá no final do século XIX, começo do século XX. Você vai dizer assim: mas espera aí, ninguém planejou isso, ninguém pensou dessa maneira. Mas olhando para o território e fazendo essa análise, você reconhece exatamente esses 3 aspectos. E se a gente pegar o território paulista hoje, que, né, não canso de dizer, sou fã, tanto da capital como especialmente do interior, com as cidades que tem aí, nós temos, além das 3 regiões metropolitanas citadas, né, você tem agora, mais recentemente criada, a região metropolitana do Vale do Paraíba, pegando todo o Vale do Paraíba. Você tem a região metropolitana em Ribeirão Preto. E a de Sorocaba, Itu, Sorocaba, que também parece que já se consolidou como região metropolitana legalmente. Além delas, você tem entre a região metropolitana de Campinas e a região metropolitana de São Paulo, encravado no meio do caminho, outro, a gente chama de aglomeração urbana importante, que é a de Jundiaí. E isso promove, do ponto de vista urbanístico ou de interpretação do território, uma conurbação, né, de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas. Você tem a aglomeração urbana de Piracicaba, você tem a aglomeração urbana de Franca, então o território paulista hoje, olhando, né, no mapa assim, você consegue ver, especialmente nessa, vamos dizer, a leste do estado, assim, imaginando um meridiano que passe no meio do estado, assim, né? A leste você tem aí uma região muito complexa de cidade e campo, quase que um mosaico de cidade e campo que se conforma nas diferentes regiões metropolitanas e aglomerações urbanas que compõem o território. Essa lógica toda, que gera uma paisagem muito complexa, dá para dizer que a origem, né, o começo, a gente começa a ver os primeiros traços dessa conformação territorial com a cultura do café já lá no século XIX. Se você pegar as principais artérias do território, você pega aí, por exemplo, o traçado da Via Anhanguera e da Via Bandeirantes, né, ligando a capital até o Oeste Paulista, até Ribeirão Preto ali, né? Você tem mais ou menos o mesmo traçado da Paulista e também, quer dizer, é uma artéria que segue o caminho que aquela trajetória das grandes fazendas fez, né? Vem lá do Vale do Paraíba, né, e vai em direção ao Oeste Paulista. Você tem um vetor de crescimento nesse sentido. Você tem, se você pegar aí a própria, né, nós falamos já em outra ocasião da configuração da malha ferroviária no território, das estradas cata-café e de por que a malha ferroviária não é em São Paulo uma malha racional. Ela tem porque ela vai seguindo, na verdade ela segue e às vezes ela abre caminho, mas é na mesma trajetória que é para onde o café vai,
ou seja, vem do Vale do Paraíba e passa pela região central, né, Campinas, e vai em direção ao oeste do estado, oeste paulista, região de Ribeirão. Então você consegue entender uma série de desdobramentos que acontecem no território a partir desses processos, né, da leitura desses processos que se estabelecem lá no século XIX com a implantação e o crescimento e a consolidação da cultura do café. Óbvio, hein, pessoal, que não é só o café, isso, claro, tem uma série de desdobramentos, tem uma complexidade muito grande, não dá para fazer uma síntese tão simplista, mas você consegue entender aspectos importantes desse desenvolvimento, ou desse desdobramento, a partir de uma análise como essa que eu, sem pretensão nenhuma, apresento a vocês.